E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Falando aqui diretamente dos estúdios do Minas Petro Cast, aqui na sede do Minas Petro em Belo Horizonte. E hoje, para falar de um tema que costuma arrepiar os revendedores de todo o país, carro elétrico e eletrificação da frota. Você já sabe que o Minas Petro não tem medo do debate. Temos munido os revendedores com informações de qualidade sobre o tema. É preciso que o revendedor esteja ciente das coisas que estão acontecendo aqui no Brasil e fora do país, para que ele tome decisões importantes do negócio. Muita gente tem medo do debate, mas nós aqui do Minas Petro não. Inclusive criamos o selo Minas Petro Elétrico. Você vai ver aqui, ó, aqui em cima da tela, que é o quê? Tudo que a gente fala sobre elétrico aqui no Minas Petro vai ter esse selo, que são conteúdos de qualidade, trazendo para você, que é revendedor de todo o Brasil. Você costuma ter medo do carro elétrico, presidente? Rafa Macedo está aqui conosco. Obrigado pela presença. Obrigado ao Flávio, obrigado a você, Guilherme. Cara, eu acho que eu sou um entusiasta de toda inovação, de tudo que vem de novo, mas como revendedor eu tinha muito medo. Antes de eu assumir o Minas Petro, a gente tinha muito pouca informação. E era uma dúvida muito grande de o mercado vai continuar existindo, o que vai acontecer? Eu continuo com bastante medo, até por isso a gente tem provocado muito esse assunto, para que pelo menos a gente esteja preparado para essa mudança. Fato é que a mudança vai vir, o Flávio vai trazer para a gente uma experiência que ele teve como consumidor, e eu tive a oportunidade também pelo Minas Petro de ficar com um carro elétrico durante 7 dias, que a BYD me emprestou, e eu fiquei impressionado com a qualidade do veículo, com a praticidade, com o custo, com tudo isso. E como consumidor, isso me deu mais medo ainda com relação à revenda. Ao mesmo tempo, a gente fez um evento na BYD que trouxe pra gente que vai sim continuar existindo os postos. Alguém vai ter que carregar um posto, alguém vai ter que carregar o carro, alguém vai ter que fazer, e as cargas de casas e as cargas normais não vão satisfazer aqueles carros. Então, isso existe uma oportunidade. Todo lugar que tem um problema, existe uma oportunidade a ser explorada, então isso me deixa com um pouco menos de medo. Esse é o cenário que eu estou vivendo hoje, essa dicotomia de medo e ânimo, na verdade. A gente fez esse evento na BYD propositalmente, justamente para mostrar para o revendedor que o Minas Petro está mudando o conceito dele de informações, geração de conteúdo, para que o revendedor fique ligado. E quem também não tem medo de carro elétrico é o nosso diretor Flávio Rezende. Obrigado pela presença, Flávio. Flávio passou uma temporada nos Estados Unidos e alugou um Tesla. Flávio Rezende, conte-nos para nós as primeiras impressões. Obrigado. Então, Guilherme, eu agradeço também o convite. Eu tinha que alugar um carro, né? Então eu comecei a pesquisar. Será que eu vou encontrar um carro elétrico para alugar? E para minha surpresa, não foi difícil de encontrar. Também não estava tão mais caro do que o modelo tradicional, né? Coisa de 40% a mais a diária. Acho que, né, valia a experiência para tentar desmistificar um pouco, né? Esse receio que a gente tem, né? Para onde que o mercado vai. E eu achei que valeu. Foram 3 dias aí, adaptando, né? Porque tem hora que a gente não sabia onde que abria o carro, onde que colocava a chave. Você não escuta o barulho do motor, não tem barulho. Mas eu achei que foi muito válido e eu voltei, de certa forma, até bem animado, assim. Eu acho que, igual o Rafa falou, onde tem um problema tem uma oportunidade, né? Então, Flávio, a gente vai ver na prática aqui. Flávio, vou pegar o Rafa de supetão aqui. Flávio foi nosso correspondente lá nos Estados Unidos, Rafa. Gravou vários vídeos, selecionamos alguns aqui pra gente comentar. A gente vai ver os vídeos e vamos comentar em cima. Lúcio. O Flávio fez bem igual o Minas Petro, né? Mantém o inimigo próximo. É melhor você manter o inimigo próximo do que ele longe, né? Quando ele chega, você já está habituado, você já sabe o que você vai viver, né? Então, acho que essa experiência é boa para qualquer revendedor. Às vezes a gente tem a experiência de poder ir para fora, de poder visitar um país, ou até poder alugar, às vezes, um carro aqui mesmo no Brasil, igual eu fiz, e entender a visão do consumidor. Porque a gente fica fechado no mundinho de revendedor e aí a gente tem que ver isso aí, que vai ser tudo o que vai ser passado pra gente. Só para situar o nosso ouvinte, o primeiro vídeo vai mostrar o carro em si, o design belíssimo, não tem o que falar. O segundo vídeo, o desafio do abastecimento, o Flávio procurando um carregador elétrico
na cidade, como que o Tesla direcionou ele para um posto. Depois, o abastecimento, o carregamento em si, qual foi a experiência, quanto tempo, a gente vai comentar isso tudo. E o quarto vídeo, talvez o mais importante de todos, o posto, né? Onde é que o Flávio levou esse carro, o que tinha no posto. Então solta o primeiro aí pra gente, Lúcio. Olha só, pessoal, o modelo 3 é um dos modelos mais básicos da Tesla. É bem esportivo, ele tem um teto panorâmico, vocês podem observar que o teto dele é todo de vidro, né? Essas aí são algumas das particularidades desse modelo. Essa é a chave do Tesla. Vocês podem observar que quando ele está trancado, os retrovisores ficam rebatidos e também as maçanetas são embutidas. Não há necessidade de chave para abrir o carro. Ele tem um sensor aqui no batente da porta que reconhece quando a gente passa o cartão e destrava a porta. Vejam só. Só aproximar o cartão que ele destrava a porta. Observe que os vidros não têm aquele acabamento tradicional, metálico, o que dá uma certa leveza, né? Uma esportividade no modelo. E aqui, na soleira do carro, né, o Model 3. Para trancar, gente, é só o procedimento inverso. Você encosta a porta e passa o cartão no sensor, e ele trava a porta. Em relação ao porta-mala do Tesla, a abertura normal, igual dos veículos, de outros veículos, bem espaçoso. Ele vem um kit com um cabo de carregamento e um adaptador, e ele tem também esse fundo falso aqui, né? mais um espaço aí interno. O fechamento é por esse sensor aqui, ó. Você pressiona e ele faz o fechamento sozinho, automático. O capô é aberto pelo multimídia do carro. Aqui a gente tem mais um espaço para bagagens e um lugar de colocar água no para-brisa. Bonito o bicho né, Rafa? E a primeira coisa que chama atenção é a quantidade de espaço, né? É um carro que você abre o porta-mala, ele é enorme, debaixo dele tem um fundo falso, ainda tem mais espaço. Aí você abre a frente, tem mais um espaço. Então isso para o consumidor, eu imagino que deve ser extremamente relevante, uma família que está viajando. Verdade. O que está fazendo? Então eu queria ouvir até do Flávio, essa diferença de espaço, né? Isso faz uma diferença na escolha do veículo? Ele não tinha step, né? Uma coisa que eu senti falta é step. Mas o locador oferece um serviço... tipo um seguro? Tipo um seguro. Entendi. Que você aciona e eles te socorrem. Mas até os carros aqui no Brasil, né? Alguns carros de montadoras aí importadas já estão trabalhando também praticamente sem step, né? Usa aquele pneu que ele dura um pouco mais e se furar você tem que realmente chamar um reboque, alguma coisa. Ou até aquele step linguicinha, né? Que eles estão usando um step pequenininho que também não pode rodar. Eu tava em Tiradentes esse final de semana, eu furei o meu pneu e eu fui trocar e era um pneuzinho. E lá fala, você não pode passar de 80 km por hora. Então acaba que você tem que chamar o reboque do mesmo jeito. Sim. Mas fato né? Existe essa dificuldade, mas não é por falta de espaço, né? O espaço tá lá. O modelo atendeu, Flávio? Porque esse é o mais simples, né? É o mais simples. Ele não tem o painel atrás do volante, né? O Model 3 não tem. Tem pelo que eu vi, pelo que eu pesquisei, tem mais 3 modelos, né? Tem o Model Y, tem o Model S, o Model Y e o Model X. Legal. Né? Os outros têm, né? Já são carros mais completos. Legal. Vamos para o segundo vídeo, a coisa vai ficando mais complexa. O segundo vídeo, a bateria tá começando a acabar. E agora, né? O Flávio vai explicar aqui como e onde ele achou os carregadores da Tesla dentro do carro. Lúcio.
Bom, pessoal, eu agora preciso realmente carregar a bateria. Nós já estamos aqui com 28%. Né? E como é que eu faço para saber aonde que tem carregador? Olha só. Se a gente clicar no mapa, no GPS, ele abre um raiozinho aqui, tá vendo? No canto superior direito. E aí quando você clica no raiozinho, ele te mostra os carregadores mais próximos. Né? Então, por exemplo, eu tenho um carregador aqui que está a 1,8 milhas. Esse aqui, ó. Você clica nele e ele já faz a rota, né? 9 minutos. Ele já faz a rota daqui onde eu tô até o carregador. Certo? Ainda sobre procurar um local para carregar o Tesla, né? Quando a gente clica aqui e acha o raiozinho de carregamento e ele acha as estações, aqui em cima vocês veem, ó, eu selecionei para ele me mostrar os locais que tem 3 ou mais estações. A mais próxima é essa aqui, ó. Tem 8 estações. Se eu clicar nela aqui, ó, ele vai me mostrar que a gente tem diferentes valores dependendo do horário do dia. Hoje a gente vai pagar 27 centavos de dólar para carregar, mais cedo, no meio do dia, 39 centavos e na madrugada 31 centavos de dólar. Certo? Então, vou selecionar para ele me dar a rota. E aí são 17 minutos para eu chegar até lá. Ah, não vou agora. Então eu vou cancelar a jornada. Então é só clicar aqui, ó, End Trip. Beleza? Ou seja, horários diferentes, locais diferentes impactam no preço. Flávio, é isso? Exatamente. Como é que você viu essa experiência de... Eu fui no que estava mais próximo, né? Eu vi que tinha diferença de valor, mas assim, não era... Aquela economia ali não ia mudar a minha vida, né? Então eu fui realmente no que estava mais próximo. Aquele que eu cliquei primeiro, ele tinha poucas estações. Que corria o risco de estarem ocupados ou ele te dá no... Ele dá, por exemplo, o que eu fui, ele falava que ele tinha 10 estações, 8 estavam disponíveis. Tá. Te dá os disponíveis. E naquela lista lá, você vê também as diferenças de preço, não precisa de clicar na estação. Às vezes você vai pegar uma mais longe, que é um valor mais barato também. Você tem assim, é como se fosse onde que tem posto para abastecer, qual o preço de cada posto. É como se fosse mais ou menos assim. É o que eu vi ali, que é interessante, casa bastante com o que a gente teve na palestra ali do Minas Petro Elétrico. Quem não viu tá no YouTube também, né? Mas a diferença entre a voltagem também, né? Então, aqueles carregadores de 8 kW, muitos gratuitos. Uhum. Tinha alguns ali gratuitos, que é a nossa realidade hoje. No Brasil, a gente vê um shopping com carregador de 8 kWh, né? E isso carrega o carro em 8 horas. O Flávio colocou ali um carregador de 150, 300, esse Supercharger, que carrega o carro ali em minutos. E aí ele vai cobrar, obviamente, um preço mais caro, porque o custo dele é mais alto, e é aí que o posto vai se situar, né? Pelo menos pelo que a gente viu ali na palestra do Minas Petro Elétrico. A gente gastou uns 45 minutos, mais ou menos, para recarregar lá os 80%, né, que estavam aqui, que estavam... Já estava se com fosse 20%, mais ou menos. Se fosse um de 8 ali, ia demorar 8 horas, possivelmente, para carregar. E aí sim, né? Vai ser a escolha do consumidor. O consumo estava assim, cada meia hora que eu andava, baixava 10% na carga da bateria. Uhum. Entendi. Vamos ver então a experiência do carregamento. Terceiro vídeo, por favor. Bom, pessoal, o GPS me trouxe aqui, nesse posto de combustível. Então, conveniência. Bem aqui nas costas da conveniência, eu vou mostrar depois mais de perto para vocês, estão os carregadores da Tesla. Esse aqui é o carregador. Ele desencaixa com facilidade. Então, esse local aqui é o formato para carregar um Tesla. Ele não carrega qualquer carro. Por isso que tem o nome da marca no carregador. A gente consegue acompanhar o carregamento no display do carro. Bom, pessoal, esse aí é o carregador, né? Esse aqui carrega somente os veículos da Tesla por causa do local. Depois eu vou mostrar para vocês.
quando ele termina de carregar e para de piscar. Né? E dentro do carro, a gente consegue ver a evolução do carregamento. Ele está agora com 58%, mais 25 minutos ele vai terminar. Quando eu parei aqui, a gente estava com, deve ter uns 10, 15 minutinhos, ele estava com 17%. Te dá autonomia ali também, né, Flávio? Isso que eu tô vendo? 421, né? Tá. Entendi. Deixar ele... E a carga, né? A 26 kWh, tá vendo? Ele tá carregando a 26 kWh. Ó, passou para 59. Tá vendo? É bem rápido. Uns segundos aí, segurar até ele dar os 60%. E dá um pouquinho de barulho também, parece um barulhinho de um gerador mesmo. Entendi. Esse barulho é do carregamento, tem. Tá vendo? 60%. Agora, você vê que a realidade de Belo Horizonte, pelo menos em Belo Horizonte, grande parte dos carregadores são de 8 kWh. Tá falando que faltam 25 minutos para terminar o carregamento. Se a gente apertar aqui, vai dar quantas milhas que essa Quantas carga milhas, vai legal. rodar. Tá vendo? E a orientação é carregar até 80%, não é? Existe uma orientação nesse sentido, porque acho que a partir de 80% demora mais, se não me engano. Eu tinha que devolver o carro com mais de 70%, salvo engano. Uhum. É porque me parece que a carga até 80% é mais rápida, e depois de 80 até 100, ela ainda gasta mais tempo por percentual ali que sobe. A bateria vai viciando, é como se fosse uma bateria de telefone. Sim. Flávio, E era um carro novo, tá? Esse carro tava com 4.000 milhas rodadas. vendo aqui o seu vídeo e te acompanhei, né, em tempo real, eu me senti bastante longe dessa realidade, viu, Rafa? Tô com a impressão certa? Estamos muito distante dessa realidade aqui, de achar o carregador supercharging dentro do GPS, dentro do carro, achar esse carregador, abastecer, ter vaga. Estamos meio longe disso, não? Eu acho, se for interessante, a coisa vai acontecer. Não, acho que não é a dificuldade, não é achar, acho que a dificuldade é mais de infraestrutura. A gente fala com muita gente, eles falam que o Brasil está a 4 anos de distância dos Estados Unidos em praticamente tudo. Então, tudo que você vê nos Estados Unidos, depois de 5 anos, você vai ver aqui, talvez, no Brasil. O que não aconteceu com os veículos, né? Veículo, por exemplo, automático é uma realidade nos Estados Unidos há 20 anos. E aqui no Brasil ainda vivemos o câmbio manual. Então, com relação a tudo que envolve a parte de veículos, eu vejo que demora um pouco mais. Entendi. Estruturalmente, eu acho bem difícil que chegue no Brasil, pelo menos nos próximos 10 anos, uma estrutura robusta de carregamento. Mas isso pode acontecer a depender também da venda de carros, esse tipo de coisa, porque se tiver demanda, alguém vai fazer a sua oferta. Sim. Se sentiu distante também, Flávio? Assim, a sua percepção também como dono de posto. Pô, vou ter um posto assim um dia, será? Cara, tem muita oferta lá, né? Entendi. Quando você clica no GPS lá pra ver onde que tá mais fácil de carregar, tem muita oferta. Entendi. Eles têm uma malha realmente... Tem estrutura, né? Eles têm uma estrutura robusta e que todo mundo fala, né? Um dia, posto invadiu o mercado do supermercado, desse tipo de coisa, com a conveniência. Conveniência foi um grande gatilho do posto para começar a atender um público que ia para o supermercado, fazer as necessidades nesse sentido. E agora são os outros mercados vindo ser competidores diretos do posto. Então hoje o posto começa a ser mais descentralizado, porque um ponto de carga ele é mais simples de se colocar do que uma bomba de combustível. Então o mercado vai acabar se abrindo nesse sentido. Bom, bora pro último vídeo, que eu acho que é o mais interessante, que é o posto. O que tem nesse posto que, né, o próprio Tesla direcionou? Vamos ver a infraestrutura dele. Tem muita gente carregando simultaneamente. 5 carros aí. Tem uma bomba marrom. Não é só em bomba de combustível que eles batem, não. Batem no carregador do carro elétrico também. Olha só, tá quase terminando.
Posso até parar o carregamento se eu quiser. E tá dando o valor para eu pagar aqui, ó. 20,86, 20,87, ó. 20,88. 20,89. Quando eu comecei a abastecer, tava com 17%. Dólares, né, gente? 21 dólares aí praticamente. Acho que quando der 21 agora eu vou interromper o carregamento. 23. 24. Quando você vai, você faz um trajeto, ele te fala com quanto de bateria você vai estar quando você chegar lá. Então dá para você saber se você tem bateria para chegar naquele lugar. Tem a previsibilidade ali no próprio painel, no próprio painel. E também quando você tira o pé do acelerador, ele está sempre recuperando um pouquinho de energia, né? O carro parece que freia sozinho. Parou de piscar a luzinha de testa. A gente vai puxar o carregador. Ele fecha sozinho a tampa. Aqui o bocal que eu falei com vocês. E a gente só encaixa ele aqui, né? Tá bem usado, né? O bocal tá bem usado e que mostra que existe, né? Existe ali o mercado. Os bocais daqui de Belo Horizonte, pelo menos, eles estão bem intactos. Bem diferente da realidade ali dos Estados Unidos, né? Flávio, o que tinha? Você não mostrou ali exatamente, mas o que tinha nesse posto? Você falou que tinha uma conveniência grande, é isso? O que tinha de estrutura ali? Tinha a parte de combustível fóssil, né? No meio uma conveniência grande. Menos bombas do fóssil? Não, um posto grande. É, grande. Legal. Um posto grande. Não era assim, era tipo uma marca própria mesmo, não era um posto de bandeira tradicional, não. Uhum. E a conveniência? E a conveniência no meio, né? Uhum. E com acesso para os dois lados. E né, no fundo estavam os carregadores. Mix variado dessa conveniência? Como é que você... Mix variado, conveniência tradicional americana mesmo. E era um posto mais rodoviário? Não, urbano, era uma área dentro urbana. da cidade? Era uma área urbana. É porque o que a gente vê nos Estados Unidos a realidade de posto lá é bem diferente da nossa realidade aqui. A gente vê esses postos com muitas bombas. Não era assim um posto gigante. Não era um também. posto grande? Não, era um posto urbano. Entendi. Porque o que a gente vê, por exemplo, na rodovia, né? Como também o tipo de abastecimento ali é diferente, porque existe o self-service, então o carro fica mais tempo na bomba. Então isso acabou depurando aqueles postos menores, o que liberou, às vezes, um espaço para o estacionamento também. Então, um posto grande, com várias vagas, ele teve, às vezes, a disponibilidade de colocar ali uma quantidade legal de carregadores, e a conveniência já é uma realidade muito estruturada nos Estados Unidos. Então, é o que eu falei aqui, a gente trocou o mercado com o supermercado, e agora a gente vai ter que ser atrativo para que aquele cliente fique ali. Quanto tempo você ficou carregando ali? Uns 45 minutos. Então, você vai ter que ficar 45 minutos no posto fazendo alguma coisa. Você não vai ficar dentro do carro esperando carregar. Então, você vai ter que ter uma conveniência interessante, um bom restaurante, algum momento que a pessoa aproveite a carga para fazer outra atividade, que isso não é uma realidade tanto nos postos urbanos daqui, especialmente de Belo Horizonte. Não posso falar isso no Brasil. O Brasil existe algumas praças com boas conveniências, com foco em conveniência. E rodovia também já existe essa necessidade, mas alguns postos aqui urbanos de Belo Horizonte sofreriam para manter um cliente ali 45 minutos dentro do posto. Com certeza. E assim, com relação ao valor, né, a gente tem uma cultura no Brasil. Nossa, nós temos que ter um carro elétrico porque, cara, o meu orçamento eu gasto muito com combustível, isso vai ser de graça, né? Vai ser de graça. Você fez a conta, né, Flávio? Faça a conta para nós. Então, assim, eu rodei 166 milhas para carregar lá as 82, 83% de bateria, que custou 21 dólares. 21 dólares vai dar aí uns fazendo uma conta de padaria, né? Vamos pôr aí 21, vai dar R$110, né? Uhum. Mais ou menos, para recarregar. Então não foi de graça, né? E como eu rodei 166 milhas,
você convertendo a milha para quilômetro, é 1,6 quilômetros, né? Vai dar 226 quilômetros, ou 260 quilômetros, né? Tem calculadora aí, Rafa? Tem, mas vamos na conta simples aí, vai ser mais Então, fácil. aí daria uns 26 litros, se considerando uns 10 quilômetros por litro. E é engraçado. E 26 litros vai dar, a R$5, vai dar R$130. Então, a gente economizaria R$20, né? Se eu tivesse rodado no carro a 10 quilômetros por litro, comparando com o carregamento dos $21 lá para rodar essa mesma distância. É legal porque, e aí é o que eu falei no início, né? Por isso que a gente não tem medo, porque onde tem uma oportunidade tem alguém ganhando dinheiro aí, né? Nesse caso, não sei como é que é a parceria do posto com a própria Tesla, né? A gente viu que os carregadores são da Tesla, então o posto virou ali uma praça quase de aluguel, né? Aluguel do espaço, Verdade. do terreno. Então, onde tem alguma oportunidade, alguém vai ganhar dinheiro, que seja o posto, que seja o dono do posto, conseguindo transformar a realidade dele. E o que o Flávio falou deve ser realidade em qualquer lugar do mundo, a energia não é gratuita. Por enquanto, que existem de iniciativas em shoppings, em supermercados ou o que quer que seja, é uma iniciativa muito pequena. Se aumentar a frota, ela praticamente hoje já está bem difícil de achar vagas de veículos elétricos e fatalmente o supermercado, o shopping vai ter que começar a cobrar ali uma assinatura, um modelo mensal, um modelo por minuto, igual é o cobrado ali. Então hoje foi a Tesla, né? O Flávio mesmo falou, você já sai dali da Tesla com o seu cartão de crédito, na verdade o dele com a locadora, mas eu imagino que você já sai ali com o cartão de crédito cadastrado e a Tesla vai fazer um programa de charging, né, no seu veículo. Então isso faz com que a gente tenha uma expectativa de sobrevida dos postos ainda no mercado aqui do Brasil. Flávio, caminhando já para o final, tenho que te perguntar sua impressão como usuário e como dono de posto que você é. Alugaria de novo? Primeiro como cliente. Alugaria o carro de novo? Eu alugaria, sim. É um carro muito confortável, com performance muito boa. Você falou comigo, o bicho anda, né? Anda. E ele entrega tudo de uma vez, né? Entrega de uma vez. E com muita tecnologia, né? Uma multimídia bacana. Você dá a seta, você vê uma câmera, né, naquela lateral do carro. Legal. Ele tem, assim, essas coisas que me perguntaram se esse modelo ele dirigia sozinho. Pelo que eu percebi, como é um carro de locador, um carro mais básico. Parece que tem que pagar uns $10 mil para instalar esse kit que o carro fica autônomo. Uhum. Então, ele não tinha essa função, mas a experiência foi muito prazerosa, assim. Legal. Você como revendedor, entrou nesse posto, teria vontade de ter um posto igual? Ficou se imaginando ali, dono do empreendimento? O que você percebeu? Eu acho que é um formato... Eu enxergo que esse formato vai acontecer, né, daqui a alguns anos, certamente, aqui no Brasil. Mas eu eu voltei com menos receio do que quando eu fui. Por quê? Porque é exatamente por esse conceito que o brasileiro acha que, não, o carro elétrico é de graça, cara. Não é de graça. Né? A pessoa pode pensar que está protegendo o meio ambiente, pode pensar N coisas, né? Mas economia de dinheiro, eu acho que não enxergo dessa forma. Eu acho que a gente tem que desmistificar isso aqui no Brasil. No seu caso mesmo, né? Você falou com a gente aqui que a locação é 40% mais cara do que a locação de um veículo normal. Os valores de veículos elétricos aqui no Brasil também são mais altos do que um valor de um veículo normal. E a carga vai ser realidade. Não existe energia gratuita. Se você sobrecarregar uma energia de um shopping, de um supermercado, vai chegar um momento que ele vai ter que cobrar. O que vai caber ao posto é ser mais interessante ou ter aquele momento de carga mais interessante ou mais rápido. Existe também essa realidade, porque os shoppings, os supermercados, eles vão colocar os carregadores de 8 kW, que era o que a gente viu ali no mapa, também tinha essa disponibilidade mais barata para um carregador que carrega em bem mais tempo. Então, essa vai ser a nossa realidade. E
não só alugaria, mas compraria um veículo elétrico. Eu compraria, depois da minha experiência, um veículo elétrico. Eu acho que a grande dificuldade de hoje e o meu pensamento é que eu teria que ter 2 veículos em casa para que, se eu fosse viajar, eu tivesse uma autonomia melhor na realidade de estrutura brasileira hoje. Não acho que vai ser isso no futuro, e igual os Estados Unidos não deve ser. Agora, se eu teria um posto, eu posso antecipar, não um movimento meu, mas o Cadu, todo mundo conhece, ex-presidente do Minas Petro, não só tem um carro elétrico, anda num carro elétrico, quanto está negociando as bombas elétricas para alguns postos dele. Então, isso vai acontecer. Vibra e Shell já com essa parceria também? Shell já colocando em São Paulo, em parceria com alguns supermercados, a gente tem visto isso. Ipiranga, eu fui numa inauguração de um posto em São Paulo com a nova marca, já com ponto de carga. Vibra exatamente o mesmo movimento, então, mas é um movimento ainda pequeno. Muito, e um movimento de brand, né, de marca. Eles fazem isso para se posicionar a marca como uma marca que apoia o elétrico e faz isso tudo. Quando virar realidade mesmo, é algo que vai ter que ser explorado pelo revendedor e de alguma forma, ou até mesmo fora do posto. Às vezes a gente vai ser o entregador do maquinário em um supermercado. Porque às vezes ele não vai querer fazer esse investimento e vai delegar o posto, que vai ter a conta, né, do consumidor. Existem N coisas que podem acontecer. O mais importante é a gente estar vivendo isso no nosso dia a dia. Isso eu acho que o Minas Petro tem feito. E para quem quiser ter um posto desse elétrico, eu tenho certeza que a gente vai ter várias oportunidades, inclusive no nosso congresso, né? Vamos falar aqui do evento que a gente vai fazer em agosto, dia 11 e 12 de agosto. 10 e 11. 10 e 11 de agosto, que a gente vai abordar de forma muito profunda o tema do veículo elétrico, e na feira a gente vai ter carregadores elétricos disponíveis para venda, com diversos quilowatts, de 8, de 25, de 80, de 150, e a gente ainda vai ter um test drive de veículos elétricos no estacionamento. Então toda a experiência, e eu recomendo a experiência não só de compra, mas de aluguel para todos os revendedores, como consumidor, vivenciar o que é a experiência de um elétrico. Aquilo que eu falei lá no início, e é o que o Minas Petro está fazendo. Mantenha o inimigo ao seu lado. Não que ele seja inimigo, às vezes ele vai virar até um amigo lá na frente e vai até melhorar o que a gente tem hoje de mercado de combustíveis. Exatamente. Flávio, já caminhando para o final, considerações finais, muito obrigado pela presença, viu? Saiu do Centro-Oeste Mineiro para vir gravar para a gente, que foi nosso correspondente. Conto novamente com a sua colaboração, tá? Obrigado, viu? Nós é que agradecemos. Bom, gente, chegamos ao final. Lembrando, o presidente já deu o save the date aí. Anote na agenda, dia 10 e 11 de agosto será o Congresso do Minas Petro. A ideia é que seja o maior congresso da história do Minas Petro, com uma mudança de conceito. A gente vai falar sobre eletrificação de frota, sim. A gente vai ter fornecedores de elétricos lá, de questão de carregadores elétricos, painéis específicos da companhia, de gente representando o poder público para falar de mobilidade urbana nessa questão elétrica. Então, atenção, repetindo, dia 10 e 11 de agosto, no Expo Minas. Fiquem ligados, as inscrições ainda não estão abertas, vamos soltando as atrações devagarzinho para vocês. Vocês já devem ter visto já alguns nomes importantes e grandes no Instagram. Então fiquem ligados de novo, dia 10 e 11 de agosto no Expo Minas. Aguardamos todos os revendedores do Brasil aqui. Beleza? E fique ligado também nesse selo que está aqui na sua tela, que é o Minas Petro Elétrico. Quando você vê esse selo, quer dizer que são informações de qualidade. Trouxemos hoje aqui uma experiência na veia, prática na veia do Flávio Rezende. Beleza, gente? Grande abraço, tchau, tchau, até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado.